Olá, boa noite. Sou Felipe Vilicic, editor de Ciência e Tecnologia de Veja, e hoje no Estúdio Veja a gente vai falar desse cyberataque mundial que amedrontou muita gente, muitas empresas e muitos governos. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com o Alexandre Zavaglia, professor de Direito Digital do IDP São Paulo. Obrigado por estar aqui conosco. Também por Skype, de São Paulo, mas do interior de São Paulo, o Fábio Assolini, que é analista de segurança de uma empresa que tem um nome que enrola a língua, que é a Kaspersky. Falei certo? Kaspersky. Isso. Quase correto. Às vezes enrola a língua, às vezes sai certo, às vezes não. E também aqui com a Nicole Fusco, repórter de Veja, que vai acompanhar as redes sociais aqui, né? Exatamente. Nós estamos ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar via Facebook que a gente vai tentar responder aqui. Então, para começar, uma pergunta que para mim parece muito óbvia, mas muita gente está se fazendo e não sabe a resposta. Que é assim, numa era que tem toda essa estrutura de Facebook, de Google, de NSA, de cyberespionagem, como é que não detectaram antes esse ataque? Será que você consegue ajudar a gente a entender, Fábio? Esse ataque ele tem algumas novidades aí, né? A verdade é que essa vulnerabilidade que está sendo explorada por este ataque, ela se tornou pública desde abril. E desde então, no movimento silencioso, algumas pragas estão usando essa vulnerabilidade para fazer ataques de uma maneira silenciosa, porém os criminosos por trás do WannaCry, eles decidiram usar essa vulnerabilidade não de maneira silenciosa, mas sim de uma maneira bastante ruidosa, né? A Microsoft, por sua vez, publicou a atualização em março, portanto a Microsoft fez a parte dela, disponibilizou a proteção, o patch, para que as pessoas instalassem, mas aí a gente tem um problema do lado das empresas, do lado do usuário, que o pessoal não instala a atualização. E isso, claro, essa oportunidade que está sendo explorada aí por vários grupos criminosos no mundo para causar esse estardalhaço, para infectar computadores, cifrar arquivos, pedindo resgate e fazendo outros ataques, como nós temos visto hoje. Para muita gente, cibersegurança é algo enigmático, né? Então, Fábio, explica um pouco mais o que são esses ataques silenciosos que ocorriam antes já pela essa brecha que é o Eternal Blue, né? Explica um pouco mais como é essa brecha, como se precaver e o que acontece que às vezes as pessoas nem notam. Exatamente. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Essas vulnerabilidades, elas permitem com que um atacante, uma pessoa com más intenções, faça a execução de código remotamente. Ou seja, ele consegue atacar o seu computador sem nenhuma interação com a vítima, tá? Ele consegue atacar e infectar, invadir o seu computador sem que você tenha que clicar em nada, sem que você tenha que autorizar nada. Basta o seu computador estar vulnerável ao ataque. Essa é a novidade do WannaCry, que tem causado bastante ruído aí, né? O WannaCry ele consegue infectar uma rede de computadores sem nenhuma interação humana. É o que no mundo da segurança nós chamamos de worm. Ele é um worm que vai explorar essa vulnerabilidade e a partir de infectando ele consegue se disseminar em toda uma rede. O WannaCry não é o único. Ele está fazendo isso de maneira ruidosa. Antes dele, nós tivemos outras duas pragas que de forma mais silenciosa e menos massiva também têm infectado sistemas no mundo, utilizando essa vulnerabilidade que se tornou pública no mês de abril, né, que foi publicada no mês de abril. Essa vulnerabilidade, essa ferramenta de hacking chamada de Eternal Blue, e que basicamente ela vai explorar uma vulnerabilidade no seu sistema Windows. Ela vai explorar uma falha presente num protocolo de rede chamado SMB. Se seu computador está ligado em rede, então você está usando o SMB.
ele é um protocolo nativo do Windows, né? Então, e por ser algo presente em todas as instalações do Windows, isso cria aí um campo gigantesco de possíveis alvos, possíveis ataques. É exatamente isso que essa vulnerabilidade, que esses ataques estão fazendo. Sim. Agora é surpreendente que ele atingiu, só o WannaCry, né, que é esse que está todo mundo falando, atingiu 300 mil computadores, mais ou menos isso, de 150 países, e eles demandaram como resgate desses computadores, dos dados que eles criptografaram, que eles esconderam dos donos verdadeiros dos PCs, eles chegaram a cobrar ao todo $1 bilhão, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos fala que pago mesmo foram só $70 mil, né? Eles só queriam chegar nesse ponto. A minha pergunta é, parece que é muito simples a maneira de entrar no computador. É aquele velho link suspeito num spam, clicou, ou um arquivo suspeito que você baixa, quando você clica, o hacker consegue criptografar seu computador. Como é que tanta gente caiu, e não só tanta gente, mas também teve empresas como FedEx, a Latam, a Telefônica e até o Ministério do Interior da Rússia. Por que você acha que tanta gente caiu? As pessoas não estão ligando, acham que estão protegidas na internet? Eu vou te dizer por que tantas vítimas num espaço tão curto de tempo, como 4 dias. Justamente por aquilo que eu falei. Existem ameaças digitais, existem códigos maliciosos que nós popularmente chamamos de vírus, tá? Mas eles têm outros nomes, né, de classificação. Esse ataque que se passa por e-mail, onde você recebe um arquivo anexo, que é necessário uma ação humana para você instalar a praga ou para que você seja enganado, isso nós chamamos de trojano. Né? Agora, quando o ataque ele explora uma vulnerabilidade do seu sistema, a qual muitas vezes você não tem conhecimento, esse ataque ele vai te infectar automaticamente, isso é um worm. E um worm, geralmente, ele tem um alcance global, ele infecta muita gente num curto espaço de tempo, justamente por isso. Porque ele explora uma vulnerabilidade do seu sistema. Para infectar você, não requer nenhuma ação humana, você não precisa clicar em nada, você não precisa autorizar nada, basta o seu computador estar ligado, basta o seu computador estar vulnerável. Por isso, muita gente se infectou. Worms desse tipo não são comuns, tá? Para você ter uma ideia, o último worm de alcance global que afetou um sistema que teve um alcance global, ocorreu em 2009, portanto, há 8 anos atrás, foi o Conficker. Portanto, nós já classificamos o WannaCry como um worm, tá? E explorando essa vulnerabilidade, isso permite com que ele infecte muitos sistemas no mundo de uma maneira automática. Basta que eles estejam vulneráveis. Agora, deixa eu fazer uma correção com relação ao valor, tá? A coisa ainda não está na casa dos bilhões. Quando o WannaCry infecta um computador, ele vai cifrar os arquivos e vai pedir um resgate de $300 Sim. que devem ser pagos em Bitcoin, que é aquela moeda virtual. Hoje um Bitcoin está na casa de R$2.000, portanto aí seria 0, alguma coisa em valores em Bitcoin. Se a vítima não pagar, depois de 3 dias, esse valor dobra para $600. Tá? Apesar do grande número de vítimas, poucas pessoas estão pagando o resgate. Isso é ótimo, porque nós recomendamos que ninguém pague o resgate. Eles conseguiram levantar até agora menos de 300 pagamentos, o que deu aí cerca de 44 bitcoins, cerca de $75 mil. Isso. Foi o montante que o grupo recebeu de pagamentos até agora. É muito pouco. É muito pouco comparado com o alcance de outras pragas. E isso está acontecendo por causa dessa mobilização que nós estamos vendo na imprensa e também porque especialistas em segurança em todo o mundo estão orientando as vítimas para que não paguem o resgate. Por um único motivo: se você pagar, a probabilidade de você ter os arquivos de volta é muito baixa, para não dizer nula. Ou seja, como eu tinha apontado, eles queriam esse bilhão, mas ainda bem que não conseguiram, né? Eles tentaram alcançar esse número. Agora, Zavaglia, você vê muita diferença desse tipo de crime, de um crime comum? Eu explico aqui. Até comparam os piratas modernos aí do mundo moderno com os piratas caribenhos lá do século 17, 18, que também abordavam barcos no meio do nada, quer dizer,
abordava gente que estava incauta lá, criava uma armadilha que a pessoa não sabia lidar com aquilo, e aí, depois que pegava o barco, pegava alguma posse, pedia o resgate por isso, ou como um sequestro comum, que aí manda uma carta para a pessoa, pede o resgate, você tenta chegar naquela pessoa pelo DNA da pessoa, ou de alguma forma assim. Na versão virtual me parece muito parecida, porque a pessoa sequestra algo que você não sabe que está vulnerável, quando você está navegando aí pela internet, e te pede um resgate que também, quando você quer chegar em quem cometeu aquilo, você também procura um rastro que é como se fosse um DNA digital. Qual a diferença disso para o crime comum? É só o alcance, não? É o alcance, porque a primeira questão, as pessoas sempre têm dúvida se as leis valem para a internet. Essa é uma questão importante de se explicar. Porque quando a gente pratica, por exemplo, um crime de racismo, se a gente fala pessoalmente, numa rádio, num papel, na internet, o crime é exatamente o mesmo. Então, toda a legislação existente também vale para a internet. Direitos autorais, às vezes as pessoas acham que o que está na internet ela pode copiar, usar a imagem das outras pessoas. Então, esse ambiente de liberdade não existe. As leis são totalmente aplicáveis ao ambiente virtual também. E esse é um tipo de crime que é o crime de extorsão, previsto no Código Penal, né? E vale o Código Penal para essa situação. Mas, de fato, tudo que acontece na internet, como a gente vê, o bullying, ele acontece na escola em poucas pessoas. O cyberbullying, você pega uma foto de alguém e isso ganha grandes proporções. Então, de fato, tudo que acontece na internet ganha, né, uma dimensão muito maior. Agora, o fato que nós vemos aqui, por toda essa explicação das vulnerabilidades, mostra também que, além da preocupação dos governos, das empresas prestadoras de serviços, também isso mostra que a sociedade precisa se engajar nesse momento atual e nesse ambiente aberto para esse tipo de prática, para esse tipo de crime. Porque assim como uma gripe, né, fazendo uma analogia para o público que não é da área poder entender, não tem aquela história, se a gente lavar a mão, a gente tem uma chance muito menor de não ser infectado e também de não passar para os demais. Então, quer dizer, lavar a mão também ajuda a não criar aí, a propagação daquela doença. Então, de fato, são atitudes simples como fazer todas as atualizações do software, utilizar um software verdadeiro, né, não um software pirata, utilizar um antivírus. Então, as pessoas que tiveram, né, esses cuidados não foram infectadas, foram justamente as pessoas que não fizeram isso. Tanto que a própria Microsoft lançou, né, o pacote de atualização para a pessoa não ficar vulnerável a essa questão. E não clica em link suspeito também, né? Não claro. vai baixar arquivo que você não sabe de que é, né? Mas, como a gente viu, essa é uma nova maneira que você não precisa clicar em nada. O que você precisa fazer? Ter o seu equipamento atualizado, porque tanto os governos quanto as empresas ficam monitorando essas vulnerabilidades e assim que elas detectam, elas lançam um novo pacote de atualização. Então, por isso que toda hora aparece para a gente, né? A atualização disponível, a gente pula, né? Fala, depois eu faço. Só que agora a gente está vendo que precisa fazer, porque isso de fato pode trazer aí graves consequências. Outra questão que a gente tem visto muito importante, que também é uma atitude simples que pode deixar sem efeito esse pedido do resgate, é o backup. Por quê? O resgate, porque esse vírus, ele entra aí no seu ambiente privado e criptografa os seus arquivos para pedir um resgate. Se você tiver todos os seus arquivos num backup confiável, perde o efeito esse tipo de situação. Sim. Só que o que a gente tem visto, né, nesses dias principalmente, conversando com vários amigos peritos, outros advogados especializados nessa questão, empresas, né, de cibersegurança, tem visto que muitas vezes as pessoas, empresas grandes, né, não têm dado a devida importância para realmente ter um orçamento próprio para a segurança da informação, né? Especialmente porque você está tratando com os dados dos seus clientes, da sua própria empresa. Muita gente, a gente percebeu esses dias que o backup era feito numa outra máquina da própria empresa, quer dizer, todas as máquinas foram infectadas, inclusive o backup. Então, a gente tem que ter backups offline, backup na nuvem, um backup fora da empresa. Então, isso também trouxe aí uma preocupação, trouxe um modelo de cibersegurança que as empresas precisam adotar daqui para frente para não ficarem vulneráveis a essa situação. Agora eu estava conversando até com a Nicole aqui antes de começar, que tem um problema que agora é global, né? Atinge o mundo inteiro. E no mundo que não se conversa direito, tem até gente agora apontando os norte-coreanos como culpados, né? Afinal, agora eles são culpados de tudo no Facebook, né? Essa versão. Então, como no mundo global e com tantos conflitos por fronteira,
conflitos ideológicos. Como é que você legisla, né? A legislação tem que correr atrás da tecnologia. Como é que você vai achar esses caras se os países não colaborarem? Como é que soluciona isso? É muito complexo. De fato, essa última sexta-feira foi um dia marcante para a história da nossa existência. Primeiro, porque ficou claro para as pessoas que esses ataques podem ganhar proporções globais. E mais do que isso, também podem focar em serviços, né? Serviços de governo, transporte, né? E isso de fato pode trazer transtornos aí de outras naturezas. Mas é fato que é preciso um trabalho internacional para tratar dessas questões, porque agora não é um problema de um país, mas de todos os países. E a legislação, na maioria dos países, ainda não tem sido aí melhorada, vamos dizer, aprimorada para garantir esse tipo de questão, especialmente voltada à proteção de dados pessoais, que é um dos grandes problemas do mundo, né? Não só em função dos cyberataques, mas pelo próprio modelo hoje de análise de Big Data, né? Que o modelo da maioria das empresas hoje, né? A inteligência artificial trabalha os dados pessoais para indicar música, para indicar filmes, etc. E agora isso tem vindo também para outros serviços. Então, de fato, a proteção de dados pessoais, eu vejo que é um dos grandes problemas e um dos mais complexos no mundo atual. Nicole, eu soube que tem bastante pergunta aí no Facebook, né? Nossos leitores estão curiosos. O que tem aí? O Sherlis Gomes, ele fez um comentário aqui pertinente em relação às senhas. Tem alguma... Precisa trocar a senha de tempos em tempos? Pode ficar com a mesma durante um longo período? Como que é? Porque o que a gente tem que entender hoje é o seguinte, toda essa questão, né, da tecnologia, da inteligência artificial, hoje a gente tem os robôs que conseguem ler uma quantidade gigantesca de dados, testar diversas situações. Então, uma senha fácil, um robô testa milhares de combinações em segundos, então ele consegue acessar aquela máquina facilmente. Então, de fato, é um momento novo que a gente tem que entender que essa preocupação e a nossa parte, né, para ajudar essa segurança global é também essencial, com essas pequenas atitudes que de fato vão ajudar esse problema aí a minimizar os seus efeitos para as pessoas. Tem alguma recomendação de senha? Mínimo de caracteres? Hoje a maioria dos sites já até sugerem algumas senhas, né? Mas usando vários caracteres, imagens, um hashtag ou um arroba junto com um número. É difícil o que acontece para a gente é que a gente tem diversos serviços, a gente tem que ter um monte de senha, e se a gente anotar no papel, alguém pega o papel. Se a gente anotar no computador, alguém... Então nós estamos nessa dicotomia. E se forem muito diferentes, você vai esquecer. Você vai esquecer. Então nós estamos no momento, todos nós, né? Como é que nós vamos ter essa diversidade de senhas e com essa complexidade diante da nossa dinâmica do dia a dia? Vou perguntar para o nosso técnico aqui também, Fábio. Senha é essencial mesmo? Que outra dica você dá, assim, prática do dia a dia para uma pessoa que não entende muito de computação? Claro, sim, senha é importante. Ela deve ser... a coisa mais importante de uma senha, ela deve ser única, tá? Você não pode ficar repetindo a mesma senha em todo lugar. Por quê? Vamos imaginar que a mesma senha que você tem no seu Gmail, você cadastrou lá no site qualquer. Qual site você acha que pode ser atacado e ter a sua base de dados roubados? O Gmail ou um site qualquer pequeno? O site qualquer. E se você repete a mesma senha em todo lugar, aquele site qualquer que foi atacado, ele vazou a sua senha. E você repete a mesma senha em todo lugar. Então, a senha deve ser única para cada site. Aí você vai falar assim para mim, mas são muitos sites, eu não vou lembrar. Aí existe um software chamado gerenciador de senhas que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar memorizando as senhas para cada site e preenchendo elas para você. Dessa forma você não precisa se lembrar. Mas tem uma outra coisa que eu queria dizer para finalizar a senha, que é o seguinte. A maioria dos serviços hoje oferece um negócio chamado dupla autenticação. Se a sua senha for roubada ou obtida de alguma maneira por um criminoso, ele não vai conseguir acessar o seu perfil, seja de e-mail ou de rede social, porque ele tem esse mecanismo de dupla autenticação, onde geralmente o serviço vai te mandar um código curto por SMS, ou você gera esse código no próprio aplicativo no seu celular para entrar no serviço. Então, para você estar
manter suas contas protegidas, é importantíssimo que você não repita senhas, use o gerenciador de senha para poder lembrar e ative a dupla autenticação. Sim. A Nicole, eu soube aqui que tem muito leitor curioso sobre bitcoins, né? O que é Bitcoin, como você paga com bitcoins? A gente não recomenda que pague, vamos deixar claro, mas estão perguntando sobre isso. O que eles querem saber do Bitcoin? Então, o Rafael Ferreira, Fábio, está perguntando como que determina esse valor de Bitcoin que os hackers receberam. Olha, boa pergunta. Em todas as infecções ocorridas no mundo do WannaCry, no pedido de resgate, na janela, né, aparece o número de carteira Bitcoin. Então, os pagamentos e os recebimentos de Bitcoins no mundo, eles acontecem em carteiras, tá? Que é um número bem grande. E todos esses pagamentos e recebimentos são públicos. Olha que interessante, eles são registrados em um site chamado blockchain.info. Lá, tendo o número de uma carteira, você pode saber quantos pagamentos essa carteira recebeu e quantos bitcoins ela pagou. Então, essas transações elas são públicas. Os criminosos por trás desse ransomware, desse vírus do WannaCry, eles estão usando 3 carteiras Bitcoin. E monitorando essas carteiras, nós podemos saber quanto dinheiro, quantos bitcoins eles receberam. Uhum. Agora é importante explicar para o leitor, para quem está nos vendo, que não é fácil detectar quem é o dono dessas carteiras, né? Senão ele pode pensar, é que nem conta de banco, vão perguntar para alguém quem é o dono dessa carteira e chegar nessa pessoa. Não é assim que funciona, não é isso, Fábio? É muito difícil determinar, né? Exato. Apesar das transações de Bitcoin serem públicas, as compras e vendas, todas as movimentações serem públicas, é muito difícil determinar quem é o dono de uma carteira Bitcoin. Inclusive, os criminosos preferem receber o pagamento Bitcoin porque eles têm certa anonimidade. É muito difícil para um órgão policial no mundo fazer investigação e saber a quem pertence aquela carteira Bitcoin, né? O criminoso gosta do pagamento em Bitcoin porque, de certa forma, isso torna anônimo, né? Não dá para a polícia fazer o que eles chamam de follow the money. E assim eles chegam até o criminoso, como se faz no sistema financeiro tradicional. Por isso nós costumamos dizer que o Bitcoin é uma moeda virtual que não possui lastro, ou seja, dificulta bastante a identificação do dono daquele dinheiro. Uhum. Dificulta tanto que a gente não sabe nem quem criou o Bitcoin, né? Exato. Não sabe quem culpar. Eu tenho uma dúvida aqui para o Alexandre. Como que é feita essa investigação? É possível descobrir quem está por trás desses cyberataques? É muito difícil. Hoje, a gente tem uma limitação. Todo mundo sabe o que é o IP, né? Como se fosse a nossa impressão digital quando a gente está utilizando a internet. E nós temos uma versão do IP chamada IPv4, versão 4, que ela tem um número limitado, né, de possibilidades. E o mundo já ultrapassou esse número de IPs aí necessários para todos os celulares e dispositivos existentes. Então, hoje a gente tem um compartilhamento de IP. Essa é uma primeira dificuldade. Então, num determinado momento, esse IP ele é utilizado por várias pessoas. Então, você tem dificuldade de saber quem exatamente está utilizando. Isso se você não tem seu software atualizado, né? Porque aí tem o IP6, né? Que mas ele ainda está em implantação. Ele não está implantado para todos. Porque isso também traz dificuldade, a gente tem visto até no outro tipo de crime, que é o ataque DDoS, que a gente estava discutindo. Que hoje os hackers também sequestram câmeras no mundo inteiro, por exemplo, e tornam essas câmeras escravas para um determinado ataque, para focar um site ou alguma empresa e derruba aquele site. Porque quando a gente tiver o IPv6, todos os dispositivos vão ter o seu IP. E aí vai ficar mais fácil de identificar quem está fazendo isso. Por isso tem um autor muito famoso nessas questões de direito e tecnologia, chamado Lawrence Lessig, que ele fala o seguinte: apesar de o direito ser hierarquicamente superior, ele não resolve todos os casos. É preciso a gente trabalhar 4 pilares. Um deles, obviamente, é o direito. O outro é a arquitetura da rede, né? Então, a gente vê agora o boleto, por exemplo, a gente tinha 2 bilhões de fraude de boleto. Então, foi
foi lançada uma nova versão que dificulta essas fraudes. Lógico, daqui a pouco alguém vai achar um jeito de fraudar, mas a segurança, né, da arquitetura do novo boleto, ela não permite que isso aconteça. Com o IPv6, né, versão 6, também vai ser mais fácil de identificar as pessoas. Então, além do direito, a gente tem essa questão da arquitetura. Outra são as regras de mercado. Então, as próprias empresas também, veja, a Microsoft identificou, já falou para as pessoas, está o pacote aqui, faça a atualização antes. Então, tem todo um trabalho das empresas também para ajudar que isso não aconteça. E o último pilar são as regras sociais, como, por exemplo, reputação. Quando a gente compra algo num site, por exemplo, o Mercado Livre, né? Você tem lá diversas pessoas vendendo naquele ambiente. Você vai comprar de quem? Quem já vendeu mais. Então, essas questões de reputação ou regras sociais também ajudam a você definir com quem você vai se relacionar aí na rede. Então, é uma complexidade desses 4 pilares que, de alguma maneira, permitem uma efetividade melhor. Porque, de fato, nós vivemos num ambiente agora que, na maioria dos casos, fica difícil, ainda mais com profissionais desse calibre, conseguir chegar a essas pessoas. Mas pode ter certeza que o mundo inteiro está procurando aí quem foi aí o responsável por esses ataques. Mas agora, até aproveitando o nome WannaCry, né? Quer dizer, eu quero chorar, também vale dizer que não vale a pena chorar, né? Porque tem que lembrar daquela máxima da computação que todo sistema é falho e talvez você seja pego um dia, talvez você seja roubado virtualmente um dia, e a gente espera que também o sistema dos hackers seja falho e um dia a gente consiga chegar nele, certo? Mas chorar não vale a pena, certo? Não vamos se estressar com isso. Qual dica você dá pro usuário para quando acontecer com ele não se estressar? Existe uma dica, inclusive de direito, assim, que fala, olha, relaxa, um dia isso vai voltar para você, ou não, relaxa e vai para a parte para a próxima, o que fazer? O backup, é a prevenção. A dica é a prevenção. Tá. Porque a gente tem visto nesses casos que, de fato, quem teve os seus dados criptografados dificilmente consegue recuperá-los. Então, enquanto a gente está falando aqui de pessoas físicas, empresas pequenas, mas nesses dias nós monitoramos aí casos de grandes empresas de contabilidade, por exemplo, que tiveram todos os dados criptografados de vários clientes importantes, por exemplo. Então, esse aí vai chorar, não tem jeito, porque são dados importantes do trabalho dele. Empresas com novas coleções ou novos produtos que tiveram os seus arquivos criptografados. Disney, Netflix. Então, de fato, né, quem ficou sujeito a essa situação e tem dados importantes, está numa situação difícil. Então, a melhor dica de todas é a prevenção, é de fato a conscientização de que é preciso usar softwares verdadeiros, fazer todas as atualizações, usar um bom antivírus e ter um backup de todos os arquivos para não estar sujeito a essa situação. Porque é frequente, né? Como eu estava comentando, a Disney e a Netflix acabaram de ser afetados por outro ataque também que vazou documentos. E nós estamos falando hoje da Microsoft, ano passado teve com os dispositivos da Apple, nós estamos tendo Sony. Então é só o início de uma guerra que nós estamos vendo de dois lados muito bem preparados. Perfeito. Porque, só para terminar, porque a gente vê, foi lançado esse ataque, no final de semana, né, foram feitas as correções, e aí eles lançaram uma nova versão do vírus e assim por diante. Então, são dois lados muito bem preparados que estão iniciando aí uma guerra global que parece o filme, mas de fato nós estamos vendo que chegou à realidade. Perfeito. Então, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu quero agradecer também o Fábio, que nos falou aí por Skype. Obrigado por ter dedicado o seu tempo, mesmo à distância, a nós. E esse aqui foi mais um Estúdio Veja. Obrigado por ter nos visto.